exposição, né, nessa manhã com vocês, para que vocês entendam o que está acontecendo em Romanos capítulo 9, para que nós não fiquemos embriagados com toda essa questão de predestinação, e vai para o céu, vai para o inferno, ou dureza de coração, ou quem endurece, e assim por diante. Eu não vou ler todo o capítulo 9, para não gastarmos tempo nos detalhes, mas eu só gostaria de ler o início do capítulo 9 e depois o final do capítulo 9. Romanos capítulo 9, e versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e cessante dor do coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Vamos para o finalzinho do versículo 30. Que diremos, pois, que os gentios que não buscam a justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras tropeçam na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crer não será confundido. Somente até aqui, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês numa coisa. Percebe que o capítulo 9 de Romanos, ele começa numa fala para Israel. Ele está tratando com Israel. Eu costumo dizer que o capítulo 9 é como se ele pegasse uma carta e escrevesse para Israel. E a prova disso é que ele começa o capítulo falando de Israel, quem é Israel, quais são os privilégios de Israel. Se você quer saber mais, versículo por versículo, tem isso no YouTube, você pode ver. E ele termina o capítulo dizendo: olha, Israel ela foi colocada de lado, e aqueles que não eram um povo se tornam um povo, porque a justificação deles vem através da fé. Então, quando nós olhamos o capítulo 9 de Romanos, nós não temos ali um tratado individual de quem é salvo ou quem não é salvo. E parece aqueles que são calvinistas ou reformados, eles pegam aquela pressão de querer encontrar em capítulo 9 uma legislação divina de quem vai para o céu, quem vai para o inferno, e ver como é que Deus trabalha na sua soberania. Mas quando nós olhamos de uma forma mais distanciada do texto, nós vemos que absolutamente não tem nenhuma possibilidade dessa leitura, porque o que ele está falando é Israel, qual é a situação de Israel, por que Israel é colocada de lado, e como é que os gentios entram no cenário agora como o povo de Deus. Então isso é uma eleição bíblica. Então a eleição bíblica, ela mostra todo o histórico de como é atingida a redenção dentro do plano divino. Então, essa é a proposição, porque isso não significa alguma coisa individual. Então, vocês precisam, para ler Romanos capítulo 9, precisam estar atento nisto. Não se trata de algo individual. Ponto. Sempre, quando se fala de predestinação, está falando de grupo, está falando de um povo, não de indivíduos. Não é aqui, capítulo 9 de Romanos, um decreto eterno, individual, sobre quem será salvo ou condenado, como as pessoas querem que se faça essa leitura. Não ocorre independente da história, do pacto do Messias. Ou seja, quando ele está olhando o capítulo 9, ele está narrando uma história. E essa história, ela fica um pouco confusa, até mesmo para o israelita,
que ele começa a questionar o apóstolo, quando o apóstolo traz a questão de como é que Deus vai agir. E duas perguntas eles fazem, e Paulo responde essas duas perguntas no capítulo 9 de Romanos. A palavra de Deus não se cumpre conosco. Nós que temos toda a lei, nós que temos toda a promessa, e agora nós somos colocados de lado. A segunda pergunta é a injustiça da parte de Deus. Como é que Deus pode, depois de todo um caminhar conosco, ele nos colocar de lado? E Paulo escreve o capítulo 9 para poder dirimir essas dúvidas que são levantadas num povo que está numa disposição de rebelião e de rejeição do Cristo. Então não é uma decisão arbitrária, desconectada do plano de redenção, mas é totalmente pensando em como é que Deus está agindo na história para chegar até a salvação e a manifestação de quem Ele é na história humana. A pergunta errada em capítulo 9 de Romanos: quem vai para o céu? Se você conversar com um presbiteriano ou um luterano, não em toda a sua essência, porque dentro da confissão luterana existe uma diferença, ou anglicano, eles vão dizer: se você quer saber quem vai para o céu, você olha capítulo 9 de Romanos. Quem é que vai para o céu? E aí eles vão pegar a predestinação e dizer: quem vai para o céu são os predestinados. Mas a pergunta correta para o capítulo 9 de Romanos não é quem vai para o céu, mas se Israel é o povo eleito, por que a maioria rejeitou o Messias? Essa era a preocupação. Eles estavam caminhando e agora, mas Israel não é o povo eleito? E agora vem o Messias e eles rejeitam o Messias. A maioria rejeita o Messias. Então ele vai explicar o porquê que está acontecendo isso, para que eles saibam, para que Israel saiba, o judeu saiba e para que nós também saibamos disso. Então o nosso assunto é a história da redenção. A história da redenção. E talvez você aceita o Evangelho e pega o barco andando e não tenha essa visão mais macro do que está acontecendo. Mas lembra o seguinte: quando o homem cai ali no Éden, e ele é afastado de Deus, e ele está nu, e ele está envergonhado, e ele está enganado, ele está perdido. Ali no livro de Gênesis nós encontramos um que chamamos de proto-evangelho. Já ouviram essa palavra, proto-evangelho? É o evangelho, lá na sua raiz, lá no seu início. Deus já falou assim: eu vou levantar um, nascido de mulher, vai pisar a cabeça da serpente. Ele vai resolver esse problema. Então, diferentemente do que ele fez com o diabo, quando o diabo cai, ele promete lá em Gênesis a vinda de um Messias. E ele diz que esse Messias faria a redenção do povo. Ele resolveria o problema que o homem foi infectado ali no pecado no Éden. Então, existe nas Escrituras toda uma história de como a redenção ela caminha pela vida humana até chegar nos nossos dias. Ok, então veio o Messias. Como é que veio o Messias? Como é que Deus vai trazer o Messias? E ele vai definindo as regras de como é que ele traria a redenção para o homem. Lembra que quando Jesus nasceu, aqueles estudiosos estavam olhando lá: epa, isso é sinal que o Messias vem, e eles vão lá ok, você percebe em toda a Bíblia que sempre está sendo apontado: o Messias vem, o Messias vem, o Messias vem. Os povos que estavam no mundo foram formando as nações, e Deus ele disse: eu vou ter um povo, e eu vou preparar a vida do Messias através desse povo. É uma coisa incrível que quando você chega em Apocalipse e fala do juízo final, sempre há aquela menção ao leão da tribo de Judá, e ele sempre volta a Israel, de onde é que viria o Messias.
Mas isso é mostrado de uma forma clara em toda a Bíblia. Por exemplo, nós vemos que quando vai começar esse povo, através do qual viria o Messias, nós vemos a escolha de Abraão. Começa Abraão eleito para poder gerar um povo que seria o antecessor do Cristo. Então vamos começar a escolher famílias. Eu escolho um povo, Abraão, e eu disse: Abraão, eu vou trazer o Messias através de você. E aí nós temos toda a história de Abraão. Nós vemos do filho, aquilo que acontece. Aí a gente começa a entender. Por exemplo, quando Deus diz para Abraão: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, aquele que você ama, vai lá e entrega, mata o seu filho. O que significava para Abraão? Porque Abraão tinha toda a expectativa de, sendo uma grande nação, fosse o precursor, aquele de onde viesse o Cristo. Nasce Isaac. Ele queria um menino de toda maneira, e já estava velhinho, não podia mais ter um filho, e Deus, de uma forma milagrosa, faz nascer Isaac. E ele diz: é o filho da promessa, é essa raiz, é por aí que vai vir o Cristo. Depois nós vemos Jacó. Ele é eleito para poder formar Israel. Novamente a história está afunilando de onde é que vem o Messias. Porque tinha na história uma indicação de qual era o caminho da redenção. Nesse povo, Deus escolhe Levi, que foi eleito para o sacerdócio. Ou seja, é aquele que pega do povo e leva diante de Deus. Deus está querendo ser conhecido na história. E quando Ele quer ser conhecido na história, Ele promove essa maneira como eu vou agir para que eu seja conhecido na história. Escolhe Levi. Depois nós temos Davi, eleito na linhagem messiânica, e vai nascer de Davi. E aí nós temos aquela escolha de Davi, que vocês se lembram muito bem, alguém insignificante lá, mas de repente Deus olha aquilo que as pessoas não olham, nem a maneira como Deus escolhe, diferente da maneira como nós escolhemos. Ele pega Davi e diz: ok, continua falando da história, é daí que vai ver o Cristo. Então, durante toda a Escritura, toda a história, Deus sempre vai fazendo eleições. Essa é a eleição bíblica. Deus vai e escolhe Abraão, Deus escolhe Isaac, Deus escolhe Jacó, Deus escolhe Davi, Deus escolhe até que ele diz: é aqui que vem o Cristo. A redenção, ela vai por esse caminho e ela vai chegar ali. Então, é sempre, quando se pensa em eleição nas Escrituras, é sempre instrumental. Deus está buscando os instrumentos através do qual Ele vai trazer a redenção do homem. E aí, quando nós chegamos em capítulo 9, nós vemos uma grande ruptura nessa história. Quando Deus pega as pessoas que se achavam no direito de dar sequência, Ele as põe do lado, e Ele diz, lá no final do versículo: e agora eu chamo o povo, aquele que não era povo, e vocês estão colocados de fora. Vocês vão ver o que no vídeo sobre detalhes em capítulo 9 de Romanos que são importantes, e o primeiro deles é que Deus não rejeitou Israel. Deus não rejeitou Israel. Capítulo 11, versículo 1, Paulo faz a pergunta: teria Deus rejeitado Israel? E ele responde: de maneira nenhuma eu rejeitei Israel. Aí ele afirma: Israel foi colocada de lado, endurecido o seu coração, para que na história da redenção ele desse o nascimento de um novo galho, que é dos gentios. Então agora ele começa a falar para Israel, que estava reclamando de ter sido colocado de lado. Uma coisa importante que nós precisamos saber
Primeiro, Israel não foi rejeitada. Então, se você olhar o calvinismo, ele vai dizer, Israel foi rejeitada e a igreja foi colocada no lugar da igreja, de Israel. Erro de Calvino, erro de Agostinho, porque Israel não foi rejeitada e eles ignoram o capítulo 10 e capítulo 11 de Romanos, porque eles estão pegando Israel e jogando Israel de lado para sempre. Se você conversar com Calvino, ele vai dizer, não existe nada mais a cumprir em relação a Israel. Israel acabou, a igreja foi colocada no lugar dele. Vem Jane Darby e ele diz, não, Israel não acabou. Israel vai ser restaurada. Ele foi colocado à parte. Mas Deus mantém um plano com relação a Israel e ele vai cumprir. E ele diz, leia capítulo 10 de Romanos. Leia capítulo 11 de Romanos. E você vai ver que a história de Deus com Israel, ela não acabou. Ele foi definitivamente colocado de lado, mas ele não foi eliminado da história e ele vai voltar. E é o que nós pregamos, é o que nós cremos. Depois que a igreja foi levantada, e vem a grande tribulação, depois Deus vem para Israel e ele vai tratar novamente com Israel. Então, Israel não está acabada. Agora, capítulo 11, ele está trabalhando com o coração do judeu, que estava agora não é a palavra rejeitada, é afastada. Versículo 15 do capítulo 11. Embora use a palavra rejeitado, no original não é rejeitado, a palavra é afastado. E ele diz, olha, vocês estão agora injuriados com Deus, colocar vocês de lado. E vocês estão exigindo direitos que vocês nunca tiveram. E agora, todo o capítulo 9, ele pega as figuras que são muito bem conhecidas de Israel, para mostrar que eles não tinham direito para poder ficar reclamando aqui. O que faz Calvino é pegar essa reclamação e trazê-la como princípios para a eleição para o céu. Mas, de fato, essa leitura é impossível e ela é colocada de forma equivocada. Não é que Jane Darby estava trazendo uma nova ideia, bem claro isso, porque essa leitura de capítulo 9 de Romanos como histórica é a leitura feita pelos patriarcas lá, antes de Niceia, da igreja primitiva. É a mesma leitura feita, e é por isso que eu passo pelo cisma do Oriente, é a mesma leitura que aquele galho do Oriente fazia exatamente. Ou seja, essa leitura agostiniana de que ali se trata de indivíduos de salvação para o céu e para o inferno, ela foi criada com Agostinho, no quarto século, e simplesmente quando veio a reforma protestante, eles acataram essa leitura e eles impuseram essa leitura, e é imposta. Nunca foi tão imposta como ela está sendo nos nossos dias. E é por isso a urgência em se tratar para poder corrigir esse erro, principalmente dentro das nossas igrejas, que parece que não dão conversa para os ensinadores de entre nós e querem os reverendos dando o norte do que eles devem crer. Capítulo 9 diz assim, que antes que fizessem bem ou mal, para que se estabelecesse o princípio da eleição, antes que fizessem bem ou mal, já foram escolhidos. É para o céu ou para o inferno o indivíduo? Absolutamente. Lembra, ele está falando para Israel. E ele está dizendo o seguinte, olha, vocês viram? Abraão foi escolhido. Depois de Abraão veio Isaac. Depois ele pega Jacó e ele diz, olha, vocês estão dizendo, questionando a questão da minha ação em eleição? Olha para a eleição de vocês, como povo, como canal pelo qual viria o Cristo. Percebe a eleição coletiva de vocês. Antes que fizesse bem ou mal, eu já tinha escolhido quem é que faria esse canal de bênção para a humanidade e o canal através do qual se fizesse Deus conhecido, antes de ser feito bem ou mal.
O calvinista vai fazer o seguinte: está vendo? Alguém é salvo da sua alma e vai para o céu antes de ele fazer bem ou mal. Deus escolhe quem ele quer. Não é isso que Deus está falando. O que Deus está falando é: eu tenho um canal histórico através do qual eu trago a bênção e eu trago a redenção do homem, através do qual eu me faço conhecido entre o homem. E essa escolha de qual povo, de qual grupo, de qual canal é totalmente soberana. Então, Romanos fala de soberania. Deus escolhe antes de fazer bem ou mal. Ou seja, não existe a questão de direito que vocês estão reclamando. Eles estão emburrados, falando assim: mas como é que Paulo diz que nós somos colocados de lado e que vem agora os gentios? Como é que Paulo? Nós somos filhos de Abraão, nós temos pedigree, nós temos direito. Ele diz: olha para a escolha de vocês, que direito vocês têm? Que direito vocês têm? Ele diz assim: olha, vocês estão questionando em Jacó e Esaú. Ei, de quem é o direito? De Jacó ou de Esaú? O direito da escolha de vocês, se fosse por direitos, seria Esaú, nasceu primeiro. No entanto, antes que eles fizessem bem ou mal, eu já escolhi Jacó. Eu quis escolher Jacó, na minha soberania. É o canal pelo qual a bênção vem, eu tenho escolhido. Percebe que é uma discussão entre Deus e Israel? Não tem nada a ver conosco. Nós somos figurinhas que ficam de lado, esperando o que Oséias tinha falado, e ele vai citar Oséias lá na frente, de quem somos nós. A conversa está aqui. Deus mostrando para Israel a sua escolha, eleitos nesse canal de bênção, e a sua rejeição. A sua rejeição no sentido de ser colocado de lado. Então, Paulo não está tratando de céu e de inferno. Isto precisa ficar muito claro entre nós. Capítulo 9 de Romanos não está falando de céu e de inferno. Está falando de história, quando Deus escolhe o grupo através do qual Ele leva a bom termo aquilo que Ele quer em relação ao plano de redenção. Ele trata a função histórica. A pergunta é: quem carregará a promessa? Aí Israel diz: não, é nós que carregamos a promessa. Ele diz: não, vocês não carregam mais a promessa. As mesmas mudanças que eu fiz lá atrás, Jacó, Esaú, Ismael, eu faço agora também. E não me interessa mais que por causa da rejeição de vocês, não me interessa mais que vocês continuem na janelinha do ônibus, porque eu tenho colocado outra pessoa no lugar de vocês. A pergunta não é quem é salvo ou quem é perdido, mas quem ocupará o papel histórico? De onde é que vem a bênção? Através de quem eu vou me tornar conhecido? Percebe? É uma questão de Deus com Ele mesmo. Na sua soberania, Ele diz: eu coloco um histórico de bênção, eu defino onde é e como vai acontecer, e eu me revelo através disto. Qual a linhagem que Ele vai usar para chegar a essa bênção? E Ele trata tudo isso dentro do capítulo 9. Lembra o seguinte, pensando em Jacó e Esaú, que aí o calvinista vai dizer: não, Jacó vai para o céu e Esaú vai para o inferno. Não se trata disso. Se trata de dois povos. Nós lemos em Gênesis capítulo 25 e 23, Jacó e Esaú representam dois povos, não dois destinos eternos individuais, mas dois povos. Ele vai definindo, elegendo povos através do qual se propaga a bênção da redenção e onde vem o Salvador e o reconhecimento de quem é Deus através disso. Como essa chave resolve o Romanos 9 e 11?
Quando você olha o calvinismo no seu primeiro erro, ele diz, o erro clássico do calvinismo, transformar Romanos em um tratado metafísico de predestinação individual. O calvinista vai dizer o seguinte: Romanos 9 diz como é que Deus salva uma pessoa. Primeiro erro, não estava falando disso. A igreja primitiva não via assim, os orientais não viam assim. Depois do protestantismo, nós vimos os crentes não vendo assim. Ou seja, a leitura feita por Agostinho, que ela é até inteligível, eu não estou jogando Agostinho para os cães, porque ele traz à tona, brigando por questão de perseverança, buscando a questão da graça de Deus, mas tratar Romanos, defender a ideia em cima de Romanos 9 é totalmente impossível. Segundo erro, a cessação de Israel. É chamado na teologia de supersessionismo de Israel. Já ouviu falar disso? Do jeito que se fala, cessou-se os dons, somos a área que diz os dons cessaram. Ele diz Israel cessou o Israel. Agora, eles concluem que Deus rejeitou Israel definitivamente e a igreja substitui Israel. Erro. Porque as Escrituras dizem, capítulo 11 da Epístola de Romanos, que Deus vai reaver o seu trato com Israel e Israel será recuperada por Deus no futuro. Segundo a leitura fragmentada, o grande erro do calvinismo é que ele lê capítulo 9 de Romanos e ele se omite ou deixa no segundo ponto o capítulo 10 e o capítulo 11. Porque, na verdade, capítulo 10 e capítulo 11, ele desdiz toda a teoria da predestinação. Porque não se tira Israel de lado, Israel vai voltar. Eu me lembro, quando eu era um novo cristão, ouvindo o nosso irmão Ronald Watterson, e ele falou para mim, olha, Deus vai deixar um poço aberto no futuro de arrependimento para Israel. Percebe que a história de Israel, quando vem o Cristo, ele não está querendo receber o Cristo. A disposição é de rejeitar a Cristo. Quando Jesus ele diz em João, eu sou o pão que desceu dos céus, eles imediatamente dizem, não é esse o filho de José? Como pode dizer, eu sou o pão que desce dos céus? Ele conhece, Jesus continua falando para Israel, olha, vocês não estão chegando a mim, porque vocês não estão atraídos pelo Pai. Aqueles que o Pai atrai, esses vêm a mim, e esses que vêm a mim, eu uso de misericórdia e eu os salvo. João capítulo 6, versículo 44. Ou seja, também tratando com relação a Israel e a rejeição de Israel. Eles rejeitam. Agora você imagina, rejeitaram Cristo, e estão rejeitando Cristo até nos nossos dias. Mas vai chegar o momento em que Cristo desce naquele lugar, de forma gloriosa. Eles vão entender, é o Messias que nós rejeitamos, o Messias que é colocado aqui. E as Escrituras dizem que Deus abre um poço de arrependimento para toda Israel, e toda Israel ela vai poder agora se dobrar diante do Cristo e recebê-lo. Então, definitivamente não há uma cessação da relação de Deus com Israel, como apregou o calvinismo, o presbiterianismo, Agostinho e todas aquelas pessoas. Mas o que acontece é que Deus vai voltar e Ele vai restabelecer o seu plano com Israel. Conclusão de Paulo: Israel tropeça historicamente. E nesse momento, no capítulo 9, ele está em tropeço. Os gentios entram de forma provisória nessa linha através da qual vem a bênção. Mas depois nós vemos versículos 26 e 29 do capítulo 11 de Romanos, Israel sendo restaurado. É uma coisa impressionante. Quando começa o capítulo 9,
Ele diz quem é Israel. A glória que Israel viu. A presença de Deus. Percebeu a presença de Deus entre eles. Percebeu a vontade de Deus sendo estabelecida. Eles viram a nuvem caminhando, eles viram a coluna de fogo mostrando, eles andaram com Deus, eles caminharam com Deus. Sempre teve um remanescente, como nós vimos no último livro das Escrituras. Mas eles tiveram experiências que jamais nós tivemos. E Deus disse, eu não estou ignorando a minha relação com Israel, eu vou retomar isso. A frase-chave para a compreensão. Deus não escolhe primeiro pessoas para o céu, em capítulo 9 de Romanos, mas instrumentos na história para trazer o céu ao mundo. Ou seja, para Deus se tornar conhecido, Ele faz o seguinte: eu estou elegendo pessoas, grupos, através do qual eu serei conhecido. Então, eleição na Bíblia é sobre função no plano de Deus. Não sobre o favoritismo eterno, não sobre uma escolha eterna, mas como é que Deus ele escolhe no seu plano grupos, povos, é a palavra correta, povos através dos quais ele vai se tornar conhecido. Romanos 9, de 1 a 5, o problema histórico. Eles têm grande tristeza, contínua dor no meu coração por causa dos meus irmãos em carne. Ou seja, parece que foi um fracasso de Deus, da palavra de Deus, das promessas de Deus, ele colocar Israel de lado. E ele vai escrever capítulo 9 de Romanos sobre o sentimento que ele tem. Ele diz: eu daria qualquer coisa que me seja preciosa se vocês pudessem crer no Cristo. Ele disse: que fracasso! A vida toda vocês vêm como canal de bênção e na hora que vem o Cristo, vocês dizem não. Vocês estão na disposição de rejeitá-lo. Parece uma falha no projeto, parece? Parece um fracasso. Mas é um fracasso de grupo, é um fracasso de povo, é um fracasso de canal, e Deus diz assim: e eu uso desse fracasso para poder estender isso aos gentios e enxertar os gentios nessa árvore. Então a questão a palavra falhou? Ele disse não. Ele disse: porque nem todos de Israel são Israel. Aí começa, percebe? É um grupo dentro do grupo. Do jeito que ele fez lá atrás. Do jeito que ele fez lá atrás. Isso nem todos de Israel são Israel. Ou seja, ele pega de dentro do povo um remanescente. Ele reconhece de dentro do povo um grupo que creu. Então ele não está eliminando aquele canal, rejeitando aquele canal, mas ele reconhece que dentro daquele povo tem um povo. O que não significa isso? Paulo não está redefinindo Israel como propõe o calvinismo, redefinindo Israel como um grupo de eleitos individuais invisíveis. Ou seja, ele vai dizer Israel, quando fala em Israel, o povo espiritual. E aí você começa a fazer as proposições que são incabíveis só para poder tentar justificar a sua lógica. Mas o que significa isso? Que nem todos os descendentes físicos participam igualmente da função histórica de Israel na promessa. Então, o conceito-chave: eleição interna. Deus está fazendo a eleição interna, não uma substituição de Israel pela igreja. Vemos versículo 7 até versículo 9, aquele jogo que ele faz para trazer a mente de Israel, a sua história. Ele fala sobre Isaac e Ismael. Ele diz: em Isaac será chamada a tua descendência. Quando ele fala de Isaac, ele fala: Isaac é o filho da promessa. É nessa vertente que eu vou fazer a coisa. Ele é o portador das alianças. Lembrando uma coisa: Deus não tem aliança com a igreja. A aliança de Deus é com Israel. Quando ele diz: eu vou fazer uma nova aliança, nós somos beneficiários dessa nova aliança. Mas ela não é conosco.
Nós fomos enxertados em Cristo, mas a aliança pertence a Israel. E quando chegamos em Jeremias, ele diz assim: e eu vou fazer uma nova aliança com vocês, em que eu vou colocar no coração de vocês, ninguém vai precisar ensinar vocês, porque todos vão me conhecer e tal. Jeremias. Então ele diz que isso em relação a Jeremias. Isso vem agora para o Novo Testamento, quando Cristo ele faz o sacrifício da nova aliança. Uma nova aliança do seu sangue. Quando nós chegamos em Hebreus, eu sei que é muita informação, mas quando nós chegamos em Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele começa a falar da superioridade da aliança que Deus está fazendo em Cristo com a aliança que ele fez com o povo ano passado, que foi derrubado. Então ele fala da grandeza, e chega a um ponto que ele diz assim: e vocês que experimentaram tudo isto, e vocês estão rejeitando Cristo, eles não têm mais esperança para vocês, não tem mais esperança para vocês. Ele fala isso usando o seguinte termo: não existe mais sacrifício para vocês. Não adianta vocês irem lá no templo e vocês matarem o cordeirinho lá, porque eu não vou mais aceitar isso. Porque o sangue da nova aliança é um sangue que pode resolver todo o problema espiritual. E nós vamos ver a plenitude dessa nova aliança sendo executada lá na restauração de Israel. Quando toda Israel vai conhecer o Senhor, quando toda Israel vai se dobrar diante do Senhor, vai ter o senhorio dele em toda a Israel. Quando nós olhamos Ismael, nós vemos, foi Ismael condenado eternamente? Pensava nisso. Percebe que o calvinismo pega Isaac e Ismael e diz: Isaac são salvos, Ismael os perdidos. Não é essa a figura? E a pergunta é: Ismael foi para o inferno por causa dessa escolha? Absolutamente. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo 17, versículo 20, nós vemos Ismael sendo abençoado. Deus continua abençoando aquele povo, ainda que ele não fosse o caminho através do qual viria o Cristo. E quando nós olhamos a narrativa sobre Ismael, ele se tornou uma grande nação. Ou seja, definitivamente não é uma eleição de quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, mas é uma eleição de quem é que vai ser o canal para nascer o Cristo, para vir a redenção, e os outros vão sendo colocados de lado. Eu gosto da figura, eu fiz esse uso dessa figura na última pregação que eu fiz, a figura da segula. Não sei se a Marlene lembra. Nós tivemos a visita de um australiano que veio, passou um dia em Papá para ensinar. Nós tínhamos um salãozinho em frente à casa da Marlene, um salãozinho de madeira. E nós tínhamos na quinta-feira reunião para estudo bíblico ali, pregação ali no Timbu. E esse irmão, ele veio falar sobre os reis tendo um caixote, onde ele guardava as coisas preciosas para ele, que era dele. Quando esse rei precisava de alguma coisa, ele ia no seu caixote e pegava as coisas pessoais dele. Coisa de uso, não era do interesse dos outros, são as coisas dele. E ele nos falou que o nome daquele lugar onde tinha as coisas especiais chamava-se Segula. Já ouviram esse nome? Era a segula de Deus. Porque o rei tinha o espaço onde ele tirava tudo que era precioso e era dele. E aí, quando ele chega para Israel, lá depois da entrega do zernou, aquelas coisas todas, ele diz: avisa o povo. E eles vão ser um povo de propriedade peculiar. A palavra é segula. Vocês vão ser a minha segula. Quando eu precisar de alguma coisa, eu tiro da minha segura aquilo para os meus propósitos. E foi o que Deus fez com Israel. E Romanos 9 diz assim: Israel, a segura de Deus, ele diz: eu tiro daqui Jacó, eu tiro daqui Davi, eu tiro
para poder fazer o que eu quero. Entenderam isso? Soberania de Deus. Então ele está falando, eu tiro o que quero, como eu quero. Quando nós chegamos em Novo Testamento, e Pedro diz assim, agora vós sois a raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade peculiar. A palavra é segura. Vocês são a minha segura. Ou seja, Deus vai tirar de entre a igreja quem Ele quer para cumprir o propósito que Ele quer. Isso é eleição. Ele escolhe de onde Ele vai tirar. E aqui em Romanos Ele está dizendo, olha, eu escolhi vocês dessa forma. E agora eu estou colocando vocês de lado. E não é um erro de percurso. Não é uma falha na palavra. Não é uma falha na promessa. Eu tiro quem eu quero. Eu faço uso de quem eu quero. Entende? Não existe nada sobre salvação, céu e inferno. Ele está falando, existe uma escolha de quem eu vou usar para poder levar o meu conhecimento adiante. E ele diz agora, é pela igreja que eu vou fazer isso. Quando ele elege, agora, diante dele, os gentios, ele diz, eu levanto o povo para o meu nome, e é dali que eu vou tirar a minha segura. Eles são para a minha segura, eu tiro quem eu quero, para fazer o que eu quero. E ele diz, eu faço isso de uma forma soberana. Antes que os gêmeos nascessem, antes que eles fizessem o bem ou o mal, eu já elegi, eu já os escolhi para isso. E ainda acontece nos nossos dias as escolhas de Deus para fazer o que Ele quer. Nem sempre Ele escolhe dentro da avaliação humana. Às vezes Ele escolhe coisas loucas, coisas fracas, para poder cumprir o seu propósito. E nós vemos que quando Ele diz, a minha escolha lá foi dessa maneira, que Ele quis dizer foi antes de qualquer obra. A minha escolha, ela não é uma escolha em cima das obras. A minha escolha é em cima do que eu quero. E eu quero um povo dessa maneira. E eu vou escolher. E vocês estão colocados de lado por causa disso. Tranquilo até aqui? Estão acompanhando o raciocínio? Agora ele diz, versículos 14, versículo 18. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E vou endurecer quem eu quiser endurecer. Aqui, o calvinismo cria a predestinação para o inferno. É isso mesmo. Porque ele diz, uns vão ser salvos, eu vou usar de misericórdia. Uns eu vou endurecer, eles não vão ser salvos. E vão se perder. E chegamos ao ponto de dizer que aqueles que são predestinados, eles vão ter a graça irresistível, vão se converter, e vão perseverar e vão para o céu. E quem não é predestinado, não estou nem aí, está endurecido o coração, não vão crer, não tem possibilidade de crer. Então, essa é a proposição que nós temos de Agostinho. Agora, note bem, quando ele fala para aquele povo, eu endureço, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e vou endurecer quem eu quiser endurecer. Eu sou soberano. Como é que nós vamos entender isso? Eu costumo dizer o seguinte, uma atenção que nós temos que ter na nossa leitura do texto é saber se aquele texto ele já foi citado. Normalmente é um Ctrl-C e Ctrl-V do Velho Testamento. Antigamente era tão difícil. Eu me lembro quando eu era novo, hoje estou com 64 anos, eu me lembro quando eu era novo, eu tinha chamava-se Strong, eu tive o privilégio de ter muita amizade com gringos e ter muitos livros que eu pude ganhar e trazer de lá. E tinha uma Strong, era um livro desse tamanho, eu devo ter até em casa até hoje, e eu tinha que olhar uma coisa e descobrir onde é que aparecia aquilo no outro lugar, e fazer. Hoje nós temos os programas que você clica ali, ele já passa para lá, passa para cá, passa para cá. Isso é importante para nós entendermos. Ele diz,
eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Vocês estão entendendo? Eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. Nessa escolha para ser canal de bênção. Para quem Deus falou isso pela primeira vez? Lembra? Para esse povo. Moisés vai lá buscar as tábuas. E ele está lá naquela situação de esplendor, recebendo de Deus as tábuas. Quando ele desce, o que ele encontra lá embaixo? Um bezerro de ouro. Ele demorou de descer de lá, e aí o povo falou assim: esse doido deve ter morrido lá. Então faz aqui um bezerro de ouro, e nós vamos cultuar, nós precisamos de um objeto. E aí pegaram tudo, derreteram o ouro, fizeram um bezerro de ouro e disseram: esse é o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Mas que crueldade quando chovar. E de repente, quando Moisés desce, que ele vê isto, o que ele diz é: Senhor, o que é isto? Deus diz assim: vou destruir esse povo. Eu vou acabar com esse povo. Esse povo não merece continuar. Povo desgraçado esse povo, que agora chama o bezerro como aquele, eu tirando, e ele chama o bezerro como aquele que é o salvador deles. O que Moisés fez? Senhor, não mata esse povo não. O que os outros povos vão dizer? Que o Senhor tirou ele de lá e cortou a goela desse aqui. Senhor, e ele vai, e ele intercede, né? Primeiro, Deus fala assim: é o povo que você tirou. Senhor, não fui eu que tirei, foi o Senhor que tirou. E ele faz aquela intercessão que daria para estudo bíblico, na reunião de oração, a gente vai entender o que é intercessão. O que Deus fala para o povo então? Ok, avisa para o povo que eu vou fazer desse povo a minha segunda. Merece? Tinha crédito? Não tinha. E lembre, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E apesar desse povo ser dessa maneira, eu vou usar de misericórdia, eu vou permitir que ele continue sendo o povo através do qual vem o Messias. Misericórdia. Agora eles estão lá reclamando de Deus ter misericórdia do gentio. E ele diz: olha, eu tenho misericórdia de quem eu quero, e vocês sabem o que é ter misericórdia, porque eu tive em vocês. Se vocês estão agora com o canal de bênção até agora, isso não foi porque vocês são bonzinhos. É minha soberania. Então ele diz: na minha soberania, eu posso ter misericórdia de quem eu quiser. E eu posso endurecer quem eu quero. E agora vem a questão. E ele diz: a rejeição de vocês tem chegado até mim. E agora eu endureço o coração de vocês. E eu implanto um novo povo. Vocês são colocados de lado. Então, o capítulo 9 está uma conversa de Deus com Israel. E ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então a pergunta errada: por que Deus condena pessoas para o inferno? Isto não tem base bíblica. Falar que Deus predestinou alguém para o inferno é no mínimo heresia. Como é que alguém pode destinar alguém para o inferno quando ele está falando assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele está perto. Quando ele escreve todo um livro de provérbios, falando de escolhas que precisam ser feitas, e ele diz: vocês não têm mais escolha. Não bate. Não bate. A pergunta é certa para capítulo 9 de Romanos é: Deus pode redefinir quem ocupa o centro do plano redentivo? Deus pode trocar pessoas, grupos? Deus pode fazer isso?
Sim, Ele pode fazer. Quem é você que questiona a maneira como Deus age? Ele diz, quem é que pode questionar a Deus se Ele, no seu plano, Ele estende a salvação aos gentios? Se Ele diz, eu quero salvar esse povo que não tinha Deus, que não tinha aliança, que não tinha preso nos seus pecados, morto nos seus delitos e pecados, como Ele trata em Efésios capítulo 2. Ele diz, eu quero usar de misericórdia agora, com quem tem fé em Cristo Jesus. E é autonomia. Vocês não têm o direito de questionar a maneira como eu caminho. E ele mostra no papel histórico, ele fala sobre Faraó. Faraó endurecido por Deus. Não, ele diz, e Faraó se endureceu, e Faraó se endureceu, e Faraó se endureceu, e ele disse, Deus endureceu o Faraó. Ou seja, Deus usa o endurecimento de alguém e ele pode fechar a conta com alguém. É por isso que a palavra de Deus diz, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Porque se Deus endurecer o seu coração e fechar a conta com você, nunca você vai poder alcançar o arrependimento. Porque o endurecimento do coração já é juízo de Deus. Já é juízo de Deus. Agora nós vamos no presente. Israel tropeça na incredulidade. E diz, o tropeço de Israel na incredulidade é para abrir caminho aos gentios, no capítulo 11. Ele diz, ele quebra aqueles galhos de rejeição. Ele endurece aqueles galhos de rejeição. E ele implanta dessa árvore, ou galhos que poderiam dar fruto que ele quer. Novamente nós pegamos, eu já estou terminando, já sabia que ia ser longo. A figura do oleiro e o barro. Novamente, onde é que acontece isso? Quando nós pegamos para Israel a oleiro e o barro, nós vemos lá de Jeremias, ele tratando com Israel. Por que ainda se queixa? Pois quem resistisse? Pois quem pode resistir à tua vontade? E ele lembra lá como é que Deus pega Israel, ele muda Israel, ele transforma Israel, ele molda Israel, ele faz como ele quer. E ele está dizendo, eu posso fazer isso, eu continuo fazendo isso. Posso usar vasos para ira, posso usar vasos para bênção. Agora, o significado do barro não é o indivíduo abstrato, isolado, é Israel como nação. Não é que ele faz um vaso e manda para o inferno, faz outro vaso e manda para o céu, faz outro vaso e manda para o inferno. Isso não é bíblico. Quando ele fala de vaso, ele está falando em relação a Israel. Vasos dentro da história. Ele fala as funções específicas desse vaso. E ele pega os vasos dentro da história e ele vai fazendo vasos de bênção. Ele pega vasos que estão dispostos à rejeição e ele usa ao seu favor. O que ele está falando para Israel é que os vasos estragados podem ser refeitos. A decisão do oleiro depende da resposta histórica do povo. Neste momento, a resposta histórica de Israel, crucificam. E Deus, na sua justiça, ele diz, eu acato a decisão de vocês. Eu acato a decisão de vocês. Vocês que se acham insuficientes ou não merecedores da salvação. Acato a decisão de vocês. O oleiro não cria barro para o inferno. Ele reorganiza vasos conforme a história da redenção. Tem vasos de ira e vasos de misericórdia. E agora ele pega Israel e diz, você não é mais o vaso de misericórdia, o vaso de bênção. Agora, não é ele que faz vasos de ira. Ele fala que Deus suportou esses vasos. Às vezes Deus suporta pessoas que não são apropriadas para o seu uso, ele suporta. Mas existem vasos preparados, Deus preparando bons vasos, porque ele vai levar sempre a bom termo aquilo que ele tem planejado. Ele quer isto.
E para terminar, Romanos 25, 29, novamente ele cita dois profetas, Oséias e Isaías. Ele disse, e agora eu chamarei meu o que não era. Isso bate com os textos das Escrituras, quando Paulo diz, e vocês que não eram povo, agora são povo de Deus. E é isto. Nós que não participamos desse canal, agora nós pertencemos a esse canal. Isaías diz assim, falando da restauração de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como areia, haverá um remanescente que vai ser salvo. Ou seja, quando chegar lá no final, Deus ainda vai levantar, apresentar o Cristo. Eles vão se dobrar diante do Cristo e vai ter um remanescente que vai ser salvo. Então, se Romanos 9 fosse a salvação individual, para que citações de Israel? Para que falar de restauração de Israel? Se Israel foi rejeitada, por que Paulo insiste nas Escrituras falando que Israel vai retornar? Ou seja, nós olhamos aqui uma história de redenção, não salvação individual, não perdição individual, mas a escolha de vasos através dos quais Deus leva a fronteira. Conclusão, ele diz, Israel buscando a lei da justiça não chegou à lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, mas como das obras. Eles até então são os canais de bênção. Eles caminham. Vem o Cristo, está aqui o Cristo. Não, deviam exercer a fé com o Cristo. Eles não exercem a fé com o Cristo. Eles mandam matar o Cristo. Eles rejeitam o Cristo. Porque eles achavam que é pelas obras, pelo fato de direito de nascimento, porque eu nasci, porque eu sou filho de Abraão, porque eu vim de Jacó, porque eu tenho direitos. Ele diz, vocês não conseguem. E ele diz, olha, agora alguém que não buscou, alguém que não fez, alguém que não sabia, alguém que não tinha salvação, alguém que eu os recebo em cima do mesmo princípio de eleição, sem merecer, mas que colocam a fé em Cristo Jesus. Deus é soberano. Eu continuo gritando isto. Se Calvino ou se Agostinho buscavam a soberania de Deus, eu replico isso. Deus continua sendo soberano. Capítulo 9 de Romanos diz, Deus é soberano. Ele faz como Ele quer. Não em relação à salvação individual, mas através de onde é que o canal vai trazer a bênção. Deus é soberano para conduzir a história da redenção. Para fazer isso conhecido. Quando Ele salva os gentios, em capítulo 2 de Efésios, diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor, nos salvou. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E Ele faz isto para que Ele se torne conhecido como Deus bondoso e como Deus misericordioso. Deus está querendo mostrar para este mundo quem Ele é, através de você. Não de pessoas prepotentes e que se acham os melhores, mas pessoas que se humilham diante dele. Reconhecem que eles são, reconhecem a sua graça. Capítulo 9 de Romanos não anula a responsabilidade humana. Ele diz para Israel, vocês buscaram, vocês tiveram a responsabilidade de buscar, vocês tiveram o conhecimento de buscar, mas vocês não quiseram. Quantas vezes quis eu fazer com vocês como a galinha faz com os pintinhos? Mas ele diz, vocês não quiseram. Não se elimina a responsabilidade humana sem romper a sua fidelidade com Israel. Eu sei que fui além do tempo e eu sei que o assunto é complexo. Eu só espero ter fornecido para vocês uma lente através da qual você vai poder fazer uma leitura diferenciada da Epístola de Romanos. Não é porque o reverendo falou que é a verdade. Não é porque Calvino estruturou, porque é verdade. Nós temos que ser como os bereanos, checar nas Escrituras, para ver se realmente é assim. E nós temos um privilégio, irmãos, que as denominações não têm.
nem os reformados. E nós também não nos adequamos ao pentecostalismo, neopentecostalismo, com a perda de salvação e perseverança e coisas desse tipo. Nós podemos ter a certeza da nossa salvação pela captação do Espírito Santo, pela voz interna dele, mostrando-nos a verdade. Nós podemos descansar no seu caminho.